Boa tarde a todos, chamo-me André Antunes e venho dar início ao webinar Avaliação de Desempenho Energético. No momento, encontro-me na plataforma online do beamserver.center e irei criar um novo projeto. Vou oprimir na opção Projetos e vou criar um novo projeto. Explicando aqui a parte da criação do projeto, temos aqui as opções de visibilidade e, neste caso, eu vou deixar aqui como não visível, ou seja, quer dizer que outras pessoas que estejam na plataforma online não vejam o meu projeto, ou seja, não vejam a renderização ou os ficheiros IFCs enviados para a diretoria de projeto da minha obra. Isto é uma opção do próprio utilizador, ou seja, pode haver vantagens em mostrarmos os trabalhos que estamos a desenvolver, ou que a empresa está a desenvolver, de forma que outros técnicos que estejam inscritos na plataforma online também possam visualizar que tipo de projetos é que eu, a título particular, ou a minha empresa poderá estar a desenvolver. De referir que a partir do momento em que colocam como visível, que os pedidos de colaboração poderão estar abertos. Ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que se outro técnico que veja o programa e que faça uma especialidade que eu não costumo fazer, se possa propor para colaborar connosco no desenvolvimento dessa determinada especialidade. E aí, a partir do momento, podemos estar a criar novos contactos de trabalho e a desenvolver trabalho a partir aqui da plataforma. Neste exemplo em concreto, eu vou colocar não visível e a nível de pedidos de colaboração estará também automaticamente fechado. E a partir daí, eu crio um novo projeto e ficará então um novo projeto chamado Webinar 1, criado na plataforma online. Bom, o primeiro passo neste caso, como nós vamos trabalhar no Cipterm RH, será a criação de um modelo arquitetural, ou seja, nós necessitamos de um ficheiro IFC com a volumetria do edifício ou da fração que nós vamos trabalhar. E para este caso, eu vou abrir o IFC Builder. De referir que numa webinar passada foi demonstrada aqui um pouco a diferença entre a modelação no IFC Builder e a modelação no CIPCAD Map. Ok? Será uma webinar que também vos aconselho a ver, porque trata mais da parte da modelação em si e as diferenças que poderão obter a partir desses dois diferentes programas. Neste caso, o IFC Builder e a modelação no CIPCAD Map. O IFC Builder é um software gratuito, é descarregado diretamente da plataforma, ou seja, nós na plataforma temos a Store e na Store podemos descarregar o IFC Builder. No menu geral temos então o CIPCAD Map, que será outro software que também teria um programa de térmica, que entretanto foi sendo de certa forma descontinuado a nível de trabalho para podermos trabalhar no Cipterm RH, mas que continua a ser um programa também importante no caso da modelação, porque nós podemos também modelar no CIPCAD Map e exportar do CIPCAD Map para o Cipterm RH. Neste caso, neste exemplo em concreto, vamos falar mais sobre a exportação desde o IFC Builder para o Cipterm RH. Bom, nós neste momento temos aqui uma obra já introduzida, será a obra aqui do edifício top, e será este edifício, neste caso, abordando do ponto de vista de uma habitação, que será então depois exportado para o Cipterm RH. Estes elementos já estão todos definidos, desde os edifícios próximos, por causa do cálculo dos chambramentos do horizonte, os envidraçados, as portas, as paredes exteriores, as paredes interiores, a definição dos compartimentos, tudo está definido neste modelo. Queria só referir aqui uma situação, aliás, duas ou três situações.
Bom, a nível da definição das paredes e das aberturas e das lajes, a mesma coisa, convém, de certa forma, porque nós no IFC Builder, como trabalhamos a nível de volumetrias apenas, quando nós estamos a criar paredes exteriores, criar digamos, um mecanismo ou uma metodologia para, isto no caso, o IFC Builder, criar uma metodologia relativamente ao nome dos elementos. Por exemplo, nós temos aqui duas paredes. A primeira parede é tijolo furado de 15 mais XPS de 5 mais tijolo furado de 11 mais estuque, e a segunda é TIX 6 cm mais bloco térmico mais estuque. Quando eu refiro que acabará por ser importante esta referência, é possível no Citerm RH criar bibliotecas de tipologias, ou seja, no IFC Builder eu posso criar um nome e exportar este nome para o programa, ou seja, da próxima vez eu não preciso escrever isto, bastará importar esta parede. Da mesma forma como no Citerm RH, a partir do momento em que eu importo uma parede a primeira vez, ela não se encontra definida a nível de camadas, e eu posso definir essas camadas dessa parede e a partir daí, dentro do Citerm RH, exportar para a minha biblioteca de tipologias. O que quer dizer que da próxima vez que eu estiver a usar estiver a utilizar o IFC Builder e utilizar novamente a parede tijolo furado 15 mais XPS mais tijolo furado 11 mais estuque, quando eu importo a minha envolvente no Citerm RH e o Citerm RH detecta este nome, ele automaticamente vai substituir pelas camadas que estão associadas a este nome, se nós tivermos esta parede criada e se na importação dissermos que vamos querer utilizar aquela biblioteca de tipologias. Ok? E eu irei demonstrar esse passo, ou seja, como é que nós importamos sem biblioteca de tipologias e como é que vamos importar com bibliotecas de tipologias. O que quer dizer, resumindo, que o nome que nós damos aos elementos, no caso o IFC Builder, é importante, ok? Agora, ficará do lado do utilizador a escolha desses nomes, como é que querem definir. Se querem ter as coisas todas muito por extenso ou uma descrição mais genérica. Claro que termos uma descrição de, por exemplo, parede exterior de 20, acabará por ser uma descrição muito, aliás, genérica demais, porque pode ser muita coisa, pode ser uma parede dupla, pode ser uma parede ETIX, pode ser, enfim, seria depois difícil de conseguirmos encontrar ou então classificar essa parede posteriormente, ok? Bom, outra coisa aqui importante no IFC Builder também é nós aqui no programa podemos criar os grupos de compartimentos, ok? E eu estou a referir isto porque para além da situação de termos os nossos compartimentos de habitação, né? Como nós temos aqui habitação unifamiliar, convém também criar outros conjuntos de compartimentos, e isto basicamente é só vir aqui à raiz da árvore e clicar no mais e criar uma tipologia nova, mas convém, para além da definição da minha habitação unifamiliar, que neste caso são todos os compartimentos deste edifício, porque estamos a tratar isto como se fosse uma habitação unifamiliar, mas se fosse o caso de um edifício, teríamos fração A, fração B, fração C, fração D, quantas frações fossem necessárias. E estes conjuntos de compartimentos que temos aqui, ductos e elevadores, será importante nós nos lembrarmos que, a partir do momento em que eu exporto isto para o Citerm RH, eu preciso de pensar a priori que se eu tenho ou se eu vou querer ter BTRs diferentes para zonas não úteis diferentes, eu não devo criar uma zona onde vou associar todos os compartimentos não úteis a esse mesmo conjunto de compartimentos. Porque senão, depois no Citerm RH, o que acontece é que eu só posso ter um BTR para essa zona não útil. Ou seja, resumindo, não me convém estar a associar a garagem, o desvão, os dutos, os elevadores
tudo no mesmo grupo de compartimentos não útil, porque senão vamos escolher um BTR para eles todos. E não, a garagem pode ter um BTR, o desvão pode ter outro, o elevador pode ter outro, e se esse for o caso, então eu aqui já devia ter criado este conjunto de compartimentos separadamente. Um pouco como está aqui, ou seja, nós iremos ter um BTR para o elevador e iremos ter outro BTR para estes compartimentos. Se a sala de máquinas eu previsse que queria ter um BTR diferente, então eu não criava a sala de máquinas e os dutos todos no mesmo conjunto de compartimentos. Criava outro conjunto de compartimentos apenas com a sala da máquina. Tá bom? Bom, a partir daqui, o que eu vou fazer vai ser a exportação deste modelo para o cipterm RH. Eu vou clicar aqui no botão exportar, vou aqui à seleção de projeto. Reparem que dentro da seleção de projeto eu poderia criar um projeto aqui também, ou seja, não quer dizer que fosse obrigatório eu vir à plataforma online e criar um projeto diretamente na plataforma online. Eu poderia criá-lo logo automaticamente aqui, mas como ele já está criado, eu apenas vou selecionar. E ao selecionar, vou selecionar então o webinar 1, que já me aparece aqui, faço aceitar e faço aceitar. Ok? Claro que se eu estiver num regime de trabalho colaborativo, ou seja, e tiver os meus colaboradores distantes, ou seja, ligados também à plataforma online, distantes ou não, podem ser esta metodologia pode ser utilizada no próprio escritório, com vários computadores. Mas se eu quero que trabalhar em conjunto com outras pessoas, então eu obrigatoriamente terei que vir aqui à plataforma online, porque a partir do momento em que eu crio o meu trabalho, não é? Crio o meu projeto na plataforma online, apenas na plataforma online é que eu consigo definir a minha equipa de trabalho. E a minha equipa de trabalho sou eu que vou definir, ou seja, eu convido os utilizadores que quero que colaborem neste projeto, porque eu posso estar a fazer a térmica, mas esta modelação pode servir depois para o ar-condicionado, pode servir depois para as águas, pode servir depois para a estabilidade. E então eu convido esses utilizadores que vão trabalhar em especialidades distintas e automaticamente, a partir do momento em que eles aceitam esse convite que eu lhes faço para colaborarem comigo, esta arquitetura que vai ser exportada para a plataforma online vai ser descarregada automaticamente nos computadores dessas pessoas. E a partir daí eles podem começar a trabalhar nessa sua especialidade. A grande vantagem disto é, a partir do momento em que eu faço uma modificação à fecheira de arquitetura e exporto novamente essa fecheira de arquitetura para a plataforma online, os utilizadores vão ser notificados que houve uma alteração à arquitetura. Então vamos ter todos os colaboradores, independentemente de eles trabalharem no mesmo escritório ou trabalharem espalhados pelo país ou pelo estrangeiro, se for o caso, vamos ter todos esses colaboradores a trabalhar com a mesma arquitetura atualizada e vamos ultrapassar um pouco aquele problema que existia de nos esquecermos de enviar um fecheiro de arquitetura para aquele técnico, ele está a trabalhar ainda com fecheiro de arquitetura desatualizado. Então temos toda a gente organizada a trabalhar sobre o mesmo modelo de arquitetura. Ora bem, então eu vou voltar aqui ao ao IFC Builder e vou exportar então o fecheiro IFC, vai ter este nome, e vou exportar também as máscaras de arquitetura que foram necessárias para fazer a modelação deste fecheiro, deste projeto aqui neste programa. E a partir daqui vou fazer aceitar, o programa calcula o modelo e começa por exportar para a plataforma online. De referir que o sincronizador, que fica sempre instalado à medida que vocês instalam o software, deve estar com a vossa conta ligada e automaticamente o sincronizador pega no ficheiro IFC que nós acabamos de exportar e faz o upload para a plataforma online. Se o sincronizador estiver desligado, o sincronizador que fica instalado aqui, nada desta sincronização funciona. Okay? Isto será um pouco semelhante ao que acontece com os softwares instalados de Dropbox ou do Google Drive ou qualquer outro armazenamento na nuvem, ok? Então temos que ter aqui a plataforma online também em funcionamento. O sincronizador em funcionamento. Bom, a partir daqui eu vou ao menu geral e vou abrir então o cipterm RH.
Bom, vou criar aqui um projeto novo. Eu vou dar o mesmo nome. Vou chamar o webinar 1. Não é necessário a obra ter o mesmo nome da diretoria de projeto da plataforma online. Ok? Os ficheiros das obras ficam sempre nos computadores onde nós estamos a trabalhar. O que vai para a plataforma online é o IFC do resultado daquilo que eu calculei. Ok? Por isso não é necessário que aqui o nome do ficheiro tenha exatamente o mesmo nome que a diretoria de trabalho da plataforma online. Eu vou fazer aqui então, vou chamar o webinar 1 e vou selecionar o projeto. Vou selecionar então o projeto webinar 1 e vou aceitar para o programa poder ler a minha modelação online. Ou seja, neste momento ele abriu ou está a ler o ficheiro habitação top. Eu vou aqui maximizar esta janela. E o que eu vou fazer, eu vou importar tudo, seja arestas bloqueadas, gerar isto, gerar as descrições de sombras, atualizar as máscaras da XF. Desde para aqui, crio as tipologias de elementos, marcar como revista de elementos que se atribuem uma tipologia, mas não vou colocar para já este visto aqui, diretoria para pesquisa de tipologias. Okay? Isto é a tal situação que vos tinha referido inicialmente, da minha biblioteca de tipologias que eu posso definir no programa, para que nas próximas vezes que façam uma importação do modelo de arquitetura com aquela referência específica de parede, o programa automaticamente me descreva a parede a nível de camadas. Mas neste momento eu vou colocar uma diretoria à toa, digamos assim, sem referência nenhuma biblioteca, e faço aceitar. O programa vai ler então o modelo, importa o modelo e poderia aqui definir o tipo de certificado. Vamos supor que eu vou aqui colocar certificado, um existente e licença de utilização, por exemplo. Estas depois opções que ficam aqui disponibilizadas têm a ver então com a opção que nós estamos a tomar aqui. A qualquer altura podemos modificar isto. Por qualquer forma o programa pede isto logo pede esta opção logo de início. Bom, se repararem aqui para a árvore, isto agora trabalhamos muito aqui por este sistema de árvore. Tudo que tiver um ponto de exclamação quer dizer que há algo que não está definido. Quer dizer, neste caso, nada está definido. Não é? Ou seja, não temos paredes exteriores, não temos paredes interiores, não temos paredes enterradas, não temos pavimentos térreos. Quando digo não os temos descritos. Ou seja, eu vou aqui a paredes exteriores e temos então aqui a parede importada do IFC Builder, mas sem nada descrito a nível de camadas. Ok? Esta imagem que está aqui embaixo, eu vou aqui maximizar um pouco, vai mostrar no 3D onde é que estas paredes estão inseridas. O mesmo acontece para todos os outros elementos que estão aqui. Okay? Isto pode ser útil depois para tentarmos encontrar algum problema que tenhamos a nível de introdução de dados ou então até algum erro de modelação que tínhamos feito anteriormente no programa de modelação que eu utilizar, seja ele o IFC Builder, seja ele o CIPCAD Map. Ou, e é importante referir também, seja esse modelo do IFC ter sido criado noutro programa, ok? Um Revit ou um Archicad ou qualquer outro programa que produza ficheiros IFC para o programa, está bem? Ou que seja possível de criar ficheiros IFC de arquitetura. Tá? Não é obrigatório usar só o IFC Builder e o CIPCAD Map. Bom, o que eu vou começar por aqui para vos mostrar primeiro será como é que eu definiria estes elementos que temos aqui. Ora bem, se eu for aqui ao comando editar, temos então a referência, da parede e a opção de definição por camadas, ou definição simplificada, que poderá servir também para os existentes. Deixo aqui uma nota, perdão, deixo aqui já uma nota muito importante. Não se deve alterar a referência das paredes. Okay? Se eu alterar a referência desta parede e chamar agora ETIX, botão térmico 24 mais STUC 2, eu perco a aresta que o programa tem. E é a partir das arestas que o programa vai calcular as PTLs. Ou seja, se eu quiser por algum motivo mudar o nome desta referência desta parede, eu voltaria ao IFC Builder, editava a parede, ok? Mudava o nome e voltava a exportar o modelo. E a partir do momento em que eu exporto outro modelo que vai ficar com uma data de gravação distinta,
este símbolo iria piscar para me alertar que eu deveria atualizar o modelo, atualizo o modelo e o nome vai ser modificado. Mas não modificar o nome aqui diretamente, porque se nós modificamos aqui, perdemos a aresta que o programa tem com o modelo de arquitetura e perdemos também as PTLs associadas a essas arestas. Okay? Então, isto é importante. Convém não mudar os nomes aqui. Bom, então temos aqui esta parede. A partir daqui eu iria definir todas as camadas pertencentes a esta parede. Por exemplo, bastaria-me clicar no mais. Ao clicar no mais, surge esta janela. Eu poderia criar um elemento novo aqui diretamente. Como eu posso ir aqui ao botão de LUNEC para importar um material que estivesse aqui na biblioteca de LUNEC. Ou seja, se eu quisesse importar uma alvenaria, vinha aqui a uma alvenaria, colocava um tijolo cerâmico forrado de 15, depois poderia aceitar, criava outra camada, por exemplo, XPS, faria aceitar. Se me tivesse enganado na ordem, posso a qualquer altura mudar a ordem para ali. Estão a ver? Agora colocou primeiro o XPS e depois o tijolo cerâmico forrado de 20. Estamos a fazer a parede sempre da esquerda para a direita, ou neste caso, se é uma parede exterior, estamos a fazer a parede do exterior para o interior. E depois fazia outra vez mais, colocaríamos ali no LUNEC, vinha as estuques e argamassas e tinha aqui argamassa e reboco tradicional, podíamos alterar estas espessuras sempre que pretendêssemos e faríamos aceitar. Eu irei fazer uma descrição mais extensa sobre esta criação destes elementos depois na formação de REX. Ao fazer aceitar, e antes de fazer aceitar também aqui uma nota importante, esta opção que está aqui, que é a opção de descrição, faz com que o programa gere a descrição automaticamente face às camadas que estão aqui introduzidas. Ou seja, ao picar aqui, eu vou dizer aceitar e tenho então a descrição feita automaticamente. Isto também é uma boa ajuda. E depois, a partir daqui, tínhamos o coeficiente de absorção, que também pode ser importado aqui relativamente às cores, se é clara, média ou escura, e também qual o tipo da solução envolvente, acabará por ser importante a definição disto, porque isto será a informação depois que irá para o XML, para ser importado depois no portal da ADN. Está bem? A partir daqui, se eu fizesse aceitar, tinha então as minhas camadas desta parede criadas aqui. Ok? Ora bem, o mesmo seria na parede interior. Estão a ver, a questão é exatamente a mesma situação, definição por camadas, iria fazer mais, colocava aqui os dados todos que pretendesse, exatamente da mesma forma como fizemos as paredes exteriores. Pavimento térreo. Há aqui uma pequena diferença, porque a nível de criação de camadas é tudo igual, ou seja, nós fazemos aqui acrescentar, iríamos colocar todas as camadas importantes sempre da mesma biblioteca, todas as camadas pertencentes ao pavimento térreo, mas há aqui uma nota que vos queria deixar. No caso do tipo, para além de laje térrea, nós podemos colocar aqui laje térrea ventilada. E na laje térrea ventilada é que nós vamos definir, então, aqui os parâmetros da laje térrea ventilada. Ou seja, com isto quer dizer que não é necessário estarem a criar um grupo intermédio para definirem um compartimento por baixo de uma laje térrea para considerar uma laje térrea ventilada. Não, colocam a laje térrea normalmente e depois aqui no programa vêm e colocam na opção laje térrea ventilada e a partir daqui fazem as vossas escolhas a nível de coeficiente de transmissão, condutibilidade, a profundidade média da caixa de ar, etc. Então a laje térrea ventilada da preferência e para ser uma situação mais simples, mesmo a nível de transmissão de dados e para ser feito corretamente, deve ser definido aqui, lajes térreas ventiladas. Pavimentos entre pisos, a mesma situação, ou seja, iríamos editar e a partir daqui clicaríamos no mais, iríamos colocar todas as camadas necessárias, necessárias para este pavimento entre pisos. Vãos coberturas também igual à parede, aos pavimentos entre pisos e à laje térrea. Isto depois os comandos são todos muito semelhantes, ou seja, mais iríamos também fazer a importação das camadas da cobertura. Vãos opacos, neste caso as portas, porta interior dupla e porta interior dupla. Basicamente colocaríamos a descrição, qual o coeficiente de transmissão térmica que a porta tem e o coeficiente de absorção. E vãos envidraçados verticais. Vãos envidraçados verticais, se fôssemos editar, então poderíamos definir qual o tipo de janela, se é simples ou dupla,
forçar ou não o fator de solar global do vão envidraçado e forçar também o coeficiente de transmissão se pretendesse. Relativamente ao vidro, poderíamos aqui importar os dados do próprio regulamento ou então descrever manualmente e colocar os valores da fração envidraçada e fator solar do vidro que tivéssemos. Caixilharia seria definida aqui, qual o tipo, qual o coeficiente de transmissão e se a ponte térmica linear entre a caixilharia e o vidro, se quisesse definir aqui também, para forçar. Acessórios, ou seja, descrição dos acessórios, poderíamos criá-los aqui manualmente ou então importar daqui, importar acessório. Ok? Se, por exemplo, fizesse aqui a referência 1, eu gostaria de importar este acessório. A partir daqui, resistência térmica adicional pode ser modificada se tem caixa de store ou não, e se tiver caixa de store, nós estamos a definir aqui as camadas da caixa de store e os dados de XML. E a partir daí teríamos também as opções de vão envidraçado horizontal, pontes térmicas lineares que vamos já lá mais para a frente, e as pontes térmicas planas, também iremos ver a seguir. E depois temos então as zonas. O que eu vou fazer agora vai ser a importação do modelo, novamente, criação de uma obra nova, mas desta vez eu vou associar a uma biblioteca, ok? Então, vou aqui a novo. Vou selecionar o projeto, vou selecionar o webinar 1, vou fazer o mesmo processo, só que desta vez, aqui embaixo, eu vou a uma biblioteca de tipologias. Venho aqui e vou associar a esta biblioteca, que é onde eu tenho as minhas paredes já predefinidas e exportadas pelo programa. E ao fazer aceitar, vou definir então que é um certificado, vou definir que é um existente e faço aceitar. E o programa vai importar estes elementos. E se repararem, estes pontos de exclamação já desapareceram praticamente em todos os lados, à exceção das pontes térmicas lineares, porque como eu fiz uma associação, uma biblioteca de tipologias, e como eu mantenho este nome, eu automaticamente já tenho todos os elementos descritos. Bom, isto quer dizer que, mesmo se estiverem a fazer a modelação no IFC Builder, em contrário de utilizarem o MAP, à medida que vão trabalhando mais no software, mais rápido será trabalhar com o software, porque vão criando, vão definindo as camadas das paredes que utilizam, exportando para a biblioteca e da próxima vez que estiverem a utilizar esses elementos, automaticamente isto já fica tudo preenchido. Então vão acelerando aqui este processo. Bom, então, antes de continuarmos aqui para a parte das zonas, vou falar aqui sobre estes comandos que estão aqui em cima. Então, vindo aqui por ordem, identificação geográfica. Na identificação geográfica é onde eu faço, então, como o próprio nome indica, a identificação geográfica da obra, não é? Neste caso, vamos fazer aqui a opção, ou vamos tomar aqui como opção, que a minha moradia, o meu edifício unifamiliar, está localizado no Porto, e vou colocar aqui uma altitude 98 metros. Estão a ver que à medida que eu faço a escolha da minha localização, automaticamente o programa está a mostrar qual é a zona climática, seja inverno I1, verão V2, e vou fazer aceitar. Tipo de certificado. Como vos tinha referido, a qualquer altura nós podemos modificar esta opção novamente. Eu aqui vou deixar isto como está. E depois aqui uma opção importante, que são as configurações de critérios de cálculo. Isto também é uma situação que por vezes surge bastante na assistência. De referir que, como o programa está separado por vários módulos, pode haver módulos que decidiram não adquirir. E neste caso é importante, nas configurações de critério de cálculo, não colocar o visto, ou não deixar o visto, em algum módulo que não esteja, ou que esteja aqui com uma cruz. Que se estiver com uma cruz, se estiverem com visto, quando mandam calcular a obra, vai dizer que não tem licença, ok? E o problema pode estar na escolha de uma opção específica que não possui um módulo,
e depois não conseguem calcular a obra. E normalmente isto é alterado aqui. Eu neste exemplo, particularmente, eu vou aplicar a portaria, não vou aplicar esta nova portaria, que entretanto foi implementada no programa, que é a NZEB. Iremos ver depois o que é que aconteceria se eu tivesse a utilizar esta portaria. E a partir daqui isto são opções de cálculo, ou seja, a nível de pontos térmicas lineares, se calculo com o despacho, se é a regra de simplificação, porque neste caso nós estamos com o existente também, a inércia térmica é a mesma coisa, ou seja, se eu quero usar a norma internacional ou o que está neste despacho, são várias opções de cálculo que nós temos. Uma questão que também acontece muitas vezes é a verificação de formação de condensações. Não é obrigatório, por defeito isto está ativado, mas podem não querer calcular aqui a verificação, ou fazer a verificação da formação das condensações, e pronto, e a partir daqui são as restantes opções, que é essa de sistemas técnicos, a contribuição de sistemas solares térmicos, tudo isto então pode ser, no caso também dos existentes, calculado de acordo com o despacho ou utilizando as regras de simplificação. E vou então aceitar, porque ali a única alteração que eu fiz ali foi retirar aquela portaria. Bom, relativamente aos sistemas, neste momento eu não tenho nenhum sistema criado na obra. A criação de sistemas, de certa forma, é semelhante ao que acontece com as paredes. Eu vou criando no mais o que pretendo e vou com o lápis editando aquilo que quero modificar. Ao fazer mais, basicamente eu defino os meus sistemas aqui, ou seja, sistema de aquecimento, sistema de arrefecimento, sistema de AQS e renovável. Ok? Sistema de aquecimento. Bom, isto seriam agora opções técnicas de cálculo, não é? Ou seja, a designação da solução, qual a fonte de energia, qual o tipo de equipamento para essa fonte de energia e depois a partir daqui a identificação do sistema técnico, a descrição detalhada e depois a informação adicional, a potência, a eficiência do sistema, a eficiência do sistema de referência. Esta opção iremos ver um bocadinho mais para a frente, que é forçar o valor da parcela quando existe ERN de bombas de calor. Isto também é uma atualização que surgiu agora na versão F. E depois a definição de instalação do sistema técnico e dados de peritagem, se for o caso. Aqui eu queria referir que isto servirá tanto para este sistema de aquecimento como para os restantes. Se eu tiver a utilizar um equipamento de referência, eu devo colocar aqui um vistozinho, ok? Equipamento de referência. Tá bom? E a criação destes sistemas seria feita desta forma. Renovável, mesma coisa. Claro que a diferença seria, a informação adicional será distinto, né? Então, o valor calculado para energia renovável, enfim, depois isso dependeria qual é que era o sistema de energia renovável que estiveram a utilizar e qual é que é então o valor que calcularam e que devem inserir no programa. O que eu vou fazer neste caso, eu vou, porque da mesma forma que eu posso exportar e importar elementos, eu posso também exportar e importar sistemas, não é? Eu vou importar sistemas que estão na minha biblioteca e neste caso eu vou utilizar os sistemas de referência, seja referência AQS, referência de aquecimento, referência de arrefecimento, solar térmico e faço aceitar. Okay? Ou seja, tenho então os meus 4 sistemas que ainda não estão em utilização. E de referir uma coisa, não conseguem calcular a obra sem definir os sistemas, ok? É importante também definir os sistemas. Se eu for aqui editar, já tenho aqui os meus dados inseridos. Antes de ter exportado para a biblioteca, estes dados foram criados. Né? Com estes comandos, nós podemos exportar e importar, sempre que pretendermos. E a partir daqui, sistema de ventilação também, eu vou importar um sistema de ventilação, vou aqui dar ao programa a ordem da utilização da minha biblioteca. Pronto, e vou importar aqui uma ventilação natural. Claro que isto depois também deve ser calculado, utilizando as folhas de LNEC, e a partir do momento em que obtêm os valores, vão aqui à ventilação e inserem os valores da ventilação, está bem? Se é meios híbridos, mecânicos, se é natural, neste caso é ventilação natural. E a partir deste momento temos então os sistemas definidos. Eu vou passar então para o próximo passo, deixando a parte das PTLs ainda mais para o final, esta opção não deve ser feita para já, e vou então aqui às minhas zonas. Então, se eu colapsar aqui a árvore, eu tenho então as 3 zonas que eu tinha falado anteriormente. Só voltando aqui ao IFC Builder, né?
Tenho as minhas 3 zonas, ok? Ou os 3 conjuntos de compartimentos, digamos assim. Bom, e a partir daqui eu vou ter que definir os dados de cálculo para esta habitação unifamiliar, está bem? Então, primeiro de tudo é definir se há uma zona útil ou uma zona não útil, ou uma zona útil não considerada. Estas duas opções são diretas, seja uma zona útil ou uma zona não útil. Uma zona útil não considerada poderá servir, por exemplo, quando estão a fazer uma fração de existentes, em que a fração do lado é uma fração útil, mas que eu não quero que seja considerada no cálculo, porque eu só estou a calcular uma fração, que é a fração que eu tenho em estudo, ok? Então, a fração zona útil não considerada servirá para essas opções. Poderá ser, por exemplo, o apartamento do lado, o apartamento de cima e o apartamento de baixo que eu tenho, porque que fazem fronteira com o apartamento que eu estou a estudar. Não é? Então, a habitação unifamiliar é a zona útil, o número de quartos tem que ser, então, atribuído no programa. Eu vou dizer que esta obra tem 6 quartos e vou... este dado que está aqui servirá então depois para a verificação das condensações, eu não vou alterar. E vou então inserir os meus sistemas de geração. Eu tenho 4 sistemas de geração. Então, para ser mais rápido, eu clico aqui 4 vezes. Claro que por defeito o programa coloca-me tudo a AQS e eu agora irei fazer as modificações necessárias. Ou seja, tenho a referência da AQS, terei a referência de aquecimento, terei a referência de arrefecimento e depois o solar térmico. Então, neste momento, tenho os meus 4 sistemas de geração introduzidos. Mas eu, de momento, não posso sair deste comando. E isto, se eu quiser sair deste comando, o programa, aliás, ele aqui já tem o natural, porque atribui automaticamente. Eu apenas queria mostrar uma coisa que por vezes surge na assistência também. Quando estão a definir os sistemas de geração, não vão conseguir sair deste comando. Porquê? Porque falta um sistema, ou neste caso, falta a ventilação ser definida. Como eu já tinha criado aqui no sistema de ventilação natural e só tinha uma, automaticamente ao sair do comando o programa colocou aqui natural. E então já me permite sair do comando, mas quando surgir uma situação em que não conseguem sair do comando é porque se esqueceram de definir o sistema de ventilação. Então, na habitação unifamiliar tenho 4 sistemas de geração mais ventilação natural. Neste caso, vou aqui ao elevador, porque esta habitação unifamiliar está definida, vou ao elevador e vou definir que o elevador é uma zona não útil. E se é uma zona não útil, eu posso então agora forçar o valor do BTR, se eu calculei, não quero que o programa calcule, quero que ser eu a forçar esse valor, ou então, por exemplo, dizer aqui pequenas aberturas de ventilação. O mesmo vou dizer para os ductos e a sala de máquinas, vou dizer que é então zona não útil e pequenas aberturas de ventilação. Ok? Bom, a partir daqui as zonas estão definidas, ok? Tanto para a habitação unifamiliar, como para o elevador, como para o ducto. Neste momento, o que vamos fazer, o passo que falta para a definição destes elementos todos, será a definição das pontes térmicas lineares. Então, para a ponte térmica linear, tudo o que estamos a visualizar aqui são arestas. E o programa agora vai analisar estas arestas e vai definir quais é que são as úteis e as não úteis para o cálculo das PTLs. E para isso, nós vamos clicar neste botão, nesta opção que está aqui, que é arestas. Ao oprimirmos em arestas, nós podemos ir aqui a configuração. Na configuração é que podemos também definir quais é que são os módulos que nós queremos utilizar para o cálculo das arestas. Se eu quero utilizar esta norma ISO 14683, se quero utilizar a norma internacional 10211, eu não vou utilizar estas normas, neste é apenas um exemplo, mas ou seja, o programa vai calcular consoante as tabelas do regulamento, mas vou sim dizer ao programa que o isolante térmico da parede contacta com a caixaria. Esta opção que está aqui permitia fazer modificações à forma como o programa calcula as PTLs. Por exemplo, se nós virmos ali fachada com pavimentos térreos, se eu editar aqui, o valor por defeito quer dizer que o programa, quando não encontra nas tabelas, neste caso, a PTL associada àqueles elementos que eu introduzi,
vai fazer o que o regulamento indica, que é considerar 0.5. Ou seja, o valor por defeito. Quando encontra, usa os valores do regulamento. Quando não encontra, usa os 0.5. Mas nós aqui também, isto depende agora das opções que tiverem a tomar, mas também são opções que devem tomar com algum cuidado. Mas de qualquer forma podem dizer para o programa utilizar sempre um determinado valor, ou seja, ignorar as tabelas e utilizar sempre este valor que vocês pretendem, ou então nunca considerar esta PTL. Ok? Pronto, são opções, digamos, opções técnicas de cálculo. Podem fazê-lo aqui, ok? Podem utilizar aqui. E, a partir do momento em que eu defini aqui a minha consideração de cálculo, faço aceitar, e o programa vai me dar aqui uma lista com todas as PTLs calculadas e depois com as arestas que não foram consideradas, porque já não entram no cálculo, porque saem fora das tipologias. E faço aceitar. Temos então 778 arestas, úteis 312, eliminadas 466. Fazemos aceitar e as PTLs estão agora introduzidas. Ora bem, se eu desdobrasse aqui a habitação unifamiliar e fosse, por exemplo, aqui à cozinha, e desdobrasse aqui a cozinha, eu começo a ter informação que veio também do fecheiro IFC, ou seja, a cozinha, qual é a área útil de pavimento, qual é que é o volume útil. Se formos aqui às paredes, quais é que são as paredes que estão associadas a este compartimento de cozinha e também qual a sua área, qual a sua contiguidade, ok? E no caso da parede exterior, com o valor da contribuição solar, com as sombras calculadas e a orientação que ela tem, ok? De referir que tudo o que está aqui é editável e eu posso chegar a esta área e editar. Podem fazê-lo, mas precisam ter um determinado cuidado. Eu, ao aumentar esta área, não estou automaticamente a diminuir a área de outra parede que tivesse adjacente. Ou seja, qualquer correção que eu faça aqui, manualmente, eu depois deveria ir à outra parede e fazer essas correções necessárias, a outra parede ou outro elemento qualquer. Com isto quer dizer o quê? Que é sempre preferível, se existir uma modificação na geometria do edifício, fazê-lo no programa em que modelaram e exportar novamente para a plataforma online e sincronizar com este projeto, ok? Que é para o programa poder recalcular as áreas. Isso é o mais adequado, está bem? De qualquer forma, qualquer elemento que esteja aqui é possível de ser alterado, incluindo também as próprias orientações e sombras. Tudo é editável. Outra coisa interessante que pode ser muito útil é o facto do programa no 3D mostrar qual é que é a parede que eu estou a editar, ok? E a partir daí também poderem fazer as vossas alterações e terem a certeza do que é que estão aqui a fazer. Bom, por fim, a definição das PTPs, como é que nós definiríamos aqui as pontes térmicas planas? Primeiro de tudo, nós teríamos que criar uma ponte térmica plana. Tínhamos que criar uma ponte térmica plana. Eu penso que tenho aqui posso fazer aqui uma importação também. Tinha uma PTP já criada. Temos aqui, por exemplo, PTP, Systematics. Ao fim e ao cabo, seria fazer uma definição camada a camada da minha PTP, ok? E a partir do momento em que eu na minha biblioteca já tenho uma ponte térmica plana criada, eu necessitaria de ir ao compartimento, ok? E nos compartimentos pontes térmicas planas, associar uma ponte térmica plana ao compartimento da cozinha. E neste caso, ao associar uma PTP de pilar localização exterior, que seria esta PTP, que veio da biblioteca que eu acabei de importar, eu dava aqui uma referência de PTP, diria qual é que era a área que esta PTP tem, ok? Por exemplo, 2 metros, e se tem contribuição solar, qual a orientação que ela tem, e se as sombras quisesse definir, podia definir as sombras, e ao fazer aceitar, associei ou atribuí uma área de PTP ao compartimento de cozinha, o que neste caso, e isto nós teremos então que ter em atenção, indo à parede, neste caso, vamos supor que é esta parede exterior que está aqui,
eu teria que fazer uma redução dos 2 metros quadrados de parede, ok? Ou seja, eu criei uma PTP e associei-a ao compartimento, mas depois tenho que ir à parede e à parede que irá ficar associada a essa PTP, fazer uma redução dessa área, ok? Pronto. E era neste caso, é a forma como nós definimos então as PTPs no programa. Ora bem, eu vou mostrar aqui porque a partir deste momento vamos assumir que todos os dados estão introduzidos e então agora iremos ver então o que é que poderemos trabalhar com estes comandos que estão aqui. Este separador planta servirá, de certa forma, para eu poder editar os elementos um pouco mais graficamente, digamos assim. Isto é quase uma extensão da árvore. Isto permitiria-me, por exemplo, ao ir ao comando editar, editar uma parede. E eu posso editar a parede aqui, ou seja, ao editar esta parede, estou a editar a parede exterior e fazer as modificações que eu achasse necessárias. Da mesma forma como poderia editar uma laje, não é? E fazer as alterações que eu pretendesse a essa própria laje. Não é mais do que um editor, um editor gráfico, digamos assim, da biblioteca em si. É mais uma opção que o programa tem aqui. Agora, claro está, uma vez mais refere-se que é possível criar paredes aqui, e é possível criar portas, etc. No entanto, isso seria uma modificação à arquitetura e então, uma vez mais, aconselha sempre em que se o modelo de arquitetura que seja modificado e sincronizado novamente com este modelo, até porque não será só uma parede, será a parede e depois as PTLs, o que queria dizer que se eu criasse uma parede e eu criasse uma parede na cozinha, em que fosse uma parede que tivesse PTLs depois, eu deveria ir ao separador pontes térmicas lineares, como podem ver aqui, que o programa está a indicá-las todas, e criar manualmente mais uma PTL, ok? Mais uma PTL associada a essa nova parede que eu introduzi também aqui. Ou seja, eu teria que fazer aqui mais e criar aqui a PTL se fosse de exterior ou de interior. Tá bom? E por fim, temos a análise gráfica de resultados. E aqui a análise gráfica de resultados, de certa forma, permite-me visualizar o cálculo por compartimento, ou seja, se eu for ali a calcular e passar aqui o cursor por cima do compartimento, eu tenho aqui um resumo do que é que foi calculado para aquele compartimento. Ok? E mudando para aqui, é a mesma coisa. Ora bem, estas opções que temos aqui, NIC e NVC, serão também possibilidades, ou seja, opções que eu posso ter aqui no programa para poder visualizar graficamente diversos valores energéticos. Claro que no caso de estarmos a fazer, ou neste caso a trabalhar numa habitação unifamiliar, faz com que estes comandos daqui, particularmente nesta situação, não tenham nada ou seja, não tenham grande informação, digamos assim. Com isto quer dizer que se tivesse várias frações, então teríamos várias cores com vários valores distintos, que é para podermos analisar as várias frações do mesmo edifício. Na mesma fração temos sempre o mesmo valor constante, porque é associado a essa fração. Tá bem? De resto, teremos sempre aqui a possibilidade de verificar estes valores e mesmo para mim em cima do compartimento ter acesso então a mais informação. Podem ver, aqui temos o resumo. As necessidades de aquecimento e arrefecimento, a etiqueta, mas isto de qualquer forma iremos ver depois mais no geral. Depois as fichas de cálculo, capacidade térmica, descrição de elementos construtivos,
que é que temos então associados àquele compartimento em si, está bem? E também a verificação das condensações. Bom, relativamente às listagens do próprio programa. Ora bem, a partir do momento em que nós temos aqui o modelo calculado, eu vou aqui à impressora e temos então as características gerais, onde teríamos então que imprimir todos estes dados, aos agentes, de referir que tanto promotor como responsável da obra, nós podemos exportar para o programa e se tivermos sempre a utilizar os mesmos dados, podemos depois importar e não necessitamos estarmos sempre a escrever esta informação. E depois também temos os documentos. E nos documentos, para a zona de habitação e familiar, eu deveria preencher estes dados que estão aqui, ou seja, relativamente à identificação do imóvel, okay? As características do imóvel, medidas de melhoria, poderia criar as medidas de melhoria aqui diretamente, ou seja, dizer que sim, e vou, permitindo no mais, criar as medidas de melhoria que eu tenho, ou então fazer de uma forma diferente, que é o que irei mostrar a seguir, ou seja, como é que eu posso utilizar o programa SIP Term Improvements para gerar aqui as medidas de melhoria. Dados de peritagem, e os documentos. De alertar aqui uma coisa, atenção ao tamanho dos documentos que importam para o programa. Okay? Às vezes estarmos a importar documentos muito pesados vai fazer com que as taxas fiquem pesadas ou que depois o portal da ADN não importe. É preciso ter aqui um bocadinho de atenção. Bom, isto então seria relativamente à documentação que poderá ser gerada no programa para a habitação e familiar. Claro que depois nós podemos desdobrar e irmos importar aqui as fichas de cálculo, ou seja, gerar as fichas de cálculo. E a partir daqui temos então a ficha de cálculo da obra que introduzirmos. Com as fichas todas, com os quadros todos preenchidos. Okay? Será aqui esta ficha de cálculo extensa. Temos aqui então todos os dados introduzidos, ganhos solares, ganhos internos. Este cálculo foi então feito automaticamente para aquela informação toda que foi inserida anteriormente. O resumo de desempenho energético. E as restantes listagens, relatório de peritagem, se for o caso de ter sido preenchido, cálculo dos fatores de obstrução, capacidade térmica, okay? Com a justificação do valor. Descrição de materiais e elementos construtivos, basicamente é um apanhado de todas as camadas dos elementos que foram introduzidos com a descrição de cada um, mas neste caso para a obra toda. Descrição das pontes térmicas lineares. Okay. Verificação de formação de condensações. Bom, será então aquela listagem que o programa gera na verificação das condensações, que não é obrigatório, mas estamos a falar só mais numa questão de não tanto de desempenho energético, mas sim também de conforto, térmico, conforto de habitação, na habitação. E, por fim, o XML para PCADN, ou seja, exportar o fecheiro de XML destes resultados todos para o portal. De referir que todas as listagens que estão aqui são possíveis de serem exportadas, não? Ou seja, posso exportar para PDF ou para DocX, de preferência, para poder abrir no Word e fazer modificações que achar que sejam necessárias. Bom,
E depois também teríamos aqui algumas listagens, portanto, também a mesma situação, fator de cálculo de redução para o elevador, para o conjunto de compartimentos de elevador e temos então aqui o cálculo do valor que o programa considerou. Bom, relativamente então, e voltando aqui um pouco atrás, à questão das medidas de melhoria. Ora bem, eu vou fazer aqui um processo para explicar como é que isto se deve utilizar no software. Ou seja, primeiro de tudo, eu vou voltar aqui, vou fechar aqui esta janela, eu vou aqui à zona do edifício e vou, aliás, zona do edifício não, vou aqui manter-me aqui na análise de resultados e vou fazer aqui uma situação, ou seja, este é o meu modelo inicial e eu, a partir deste modelo inicial eu vou exportar os dados desta minha situação inicial de projeto, ou seja, eu exporto os dados, é uma situação inicial, o nome do ficheiro será certificação energética RH, eu vou pôr aqui de SI de sistema de situação inicial e vou exportar, ou seja, vou exportar para a plataforma online a situação inicial do projeto. Tenho a situação inicial do projeto exportada. O que eu irei fazer agora vai ser uma cópia desta obra, ou seja, vou guardar como, vou chamar webinar 1 ou seja, medida de melhoria 1, e faço aceitar. E neste momento estou a trabalhar na cópia da obra da situação inicial. E o que vou querer atribuir ao projeto será fazer uma modificação a nível dos sistemas, ou seja, nós estamos a utilizar sistemas de aquecimento e de arrefecimento de referência. O que eu vou querer fazer é colocar, ou seja, optar por colocar um multi-split. Bom, então neste caso eu vou importar, eu tenho aqui também uns sistemas de multi-split de aquecimento e arrefecimento, se não criava, ali a situação é igual, mas eu já tenho isto criado, então vou importar estes dois, faço aceitar. E o que vou fazer, ou seja, se eu editar, pronto, temos aqui então os sistemas criados, que já estavam na minha biblioteca, mas o que eu preciso fazer agora, porque estes dois não estão em utilização, é ir à minha habitação unifamiliar e fazer modificações a nível do sistema de aquecimento e arrefecimento. Ou seja, eu vou então utilizar aqui o multi-split para aquecimento e o multi-split para arrefecimento. Então fiz modificações ao nível dos sistemas de aquecimento e arrefecimento para utilizar como medida de melhoria. Mas atenção, há aqui uma coisa que isto será o que eu pretendo considerar em obra. Mas, no entanto, há aqui uma coisa que deve ser feita, que é assim. Se eu vou utilizar um multi-split que tanto funciona para aquecimento como funciona para arrefecimento, eu devo fazer estas medidas de melhoria por partes. Ou seja, primeiro eu tenho a minha medida de melhoria 1, e a minha medida de melhoria 1 seria fazer a substituição do sistema de aquecimento de referência para um multi-split de aquecimento. E o sistema de arrefecimento manter o de referência de arrefecimento. Ou seja, é como se tivesse multi-split, vou fazer uma medida de melhoria que ela vai funcionar apenas para aquecimento. E vou exportar esta medida de melhoria 1, apenas com multi-split para aquecimento. Então vou à análise gráfica de resultados, calculo esta obra, vou seguir exportar dados, vou dizer que é uma medida de melhoria, ok? Vou dizer que é uma medida de melhoria. O nome do ficheiro será certificação energética MM1 e agora poderia dizer ao programa qual é que é o sistema que eu estou a importar. Ora bem, se eu disser qual é o sistema que estou a importar, neste caso vamos dizer que era de aquecimento, colocaria a descrição e poderia depois preencher estes dados que estão aqui, ou seja, qual o orçamento, qual os custos associados, qual os custos de manutenção e qual as subvenções e ajudas. Claro que aqui neste caso podem consultar a tabela do fabricante ou tentar consultar alguma coisa no gerador de preços, de certa forma para se inteirarem dos valores associados a este, ou seja, aos custos associados a este compartimento. Mas neste caso há umas poucas seleções que existem aqui no orçamento, ou seja, se eu clicar nesta seta, eu consigo, neste caso, aliás, vamos só fazer aqui uma coisa, aquecimento,
eu vou aqui a aquecimento, ok? E vou selecionar esta unidade exterior de ar-condicionado, ok? E vou aceitar. Sabe que é um valor que já está inserido no programa. E ao fazer aceitar, então, já tenho aqui a descrição, um sistema com multi-split, e também tenho aqui os custos dele, ok? Então, estas são as minhas condições para a minha primeira medida de melhoria. Faço aceitar e exporto esta medida de melhoria para a plataforma online. Volto a abrir a obra original, ou seja, a situação inicial. Aqui arquivo, pronto, estamos na situação inicial agora, ou seja, voltei à situação inicial, vou guardar como e vou agora chamar, vou aqui só gravar, que é para ter aqui a certeza que está gravado, ok. Vou então guardar como e vou chamar agora MM2, medida de melhoria 2. Faço aceitar e agora vou deixar a referência de aquecimento e vou mudar aqui multi-split de arrefecimento. Agora é na parte de arrefecimento. Vimos a substituição na parte do aquecimento. Vamos fazer agora essa substituição para a parte de arrefecimento. Volto à análise gráfica de resultados, calculo e vou exportar dados. E agora vou fazer a mesma coisa. Medida de melhoria 2, no nome do ficheiro. Vou dizer que é agora arrefecimento e vou importar do orçamento, arrefecimento, ar-condicionado e aceito. E então estou agora a criar a medida de melhoria 2 associada à mudança do equipamento para arrefecimento. E vou fazer aceitar. E exportei a minha medida de melhoria 2. Agora sim, volto à minha situação inicial e vou fazer uma nova cópia, ok? Vou guardar como e vou agora chamar webinar 1 MM1 underscore 2, ou seja, a medida de melhoria 1 e 2, as duas em conjunto, e faço aceitar. E agora vou ao sistema de arrefecimento, de aquecimento e mudo para multi-split e vou ao sistema de arrefecimento e mudo para multi-split. Análise gráfica de resultados, calculo, exporto dados, vou à medida de melhoria, vou importar, pode ser aqui para aquecimento, a unidade exterior de ar-condicionado, mas aqui embaixo eu vou optar aqui por combinação de tipos, ok? Porque é uma combinação de tipos, é multi-split para aquecimento e para arrefecimento, para a situação de aquecimento e situação de arrefecimento. E vou então aceitar, ok? Então tenho a minha terceira medida de melhoria criada. Há aqui só um lapso, eu peço desculpa. Nós aqui precisamos ter pouca atenção. Eu vou aqui só fazer uma coisa. Mas aqui a situação da obra também me distrai um pouco. Termos atenção a isto, ok? Eu preciso de modificar o nome, porque eu, neste momento eu reescrevi a certificação energética, ou seja, a medida de melhoria 1, tá bom? Então é assim, eu vou então exportar a minha medida de melhoria 1 e 2, ok? E é neste momento, como eu reescrevi a minha medida de melhoria 1 anteriormente, porque eu aceitei, eu terei que voltar então à minha medida de melhoria 1, ok? Que é esta que está aqui. E voltar a exportar a minha medida de melhoria 1 novamente, ok? Porque ela foi reescrita pela combinação de tipos, está bem? Pronto, então vou aceitar novamente. Bom, a nível da criação das obras, ou seja, a exportação da situação inicial, a cópia da situação inicial para uma medida de melhoria e a cópia depois voltar à situação inicial, fazer uma nova cópia para a segunda medida de melhoria e exportar, voltar à situação inicial, fazer então a conjunção dos dois tipos, seja medida de melhoria 1 e medida de melhoria 2 e voltar e exportar essa medida de melhoria também.
Isto é um processo que, se no caso estarem a utilizar o SIP Term Improvement, devem fazer, ou seja, os passos serão sempre os mesmos. Tenho a minha situação inicial, que é exportada, faço uma cópia da situação inicial e crio uma medida de melhoria, exporto a medida de melhoria, volto à situação inicial, faço uma cópia para a minha segunda medida de melhoria e volto a exportar e por aí fora. Mas terem atenção, não acontecer então o que aqui por lapso me aconteceu, que é atenção aqui ao nome do ficheiro, porque senão vão reescrever o ficheiro da medida de melhoria anterior quando já estão na terceira medida de melhoria, está bem? Pronto, de qualquer forma, nós aqui demos a volta, voltamos a abrir a medida de melhoria 1 e voltamos a exportar a medida de melhoria 1 e o programa reescreveu o ficheiro, está bem? Bom, sendo assim, eu vou abrir aqui o programa SIP Term Improvement. O SIP Term Improvement podem obter esse software também utilizando a plataforma online, ok? Ele estará também disponibilizado na Store da plataforma online. Então, neste caso, nós vamos aqui ao SIP Term Improvements, ok? Vou criar aqui uma obra nova, vou chamar aqui Webinar 1 e faço aceitar. Vou selecionar o projeto e ao selecionar o projeto vou selecionar o Webinar 1, ok? Faço aceitar e faço aceitar. Neste caso, o que eu vou querer importar serão as medidas de melhoria que já foram exportadas por nós, ok? Ou seja, vou querer importar estes 4 elementos. Situação inicial, medida de melhoria 1, medida de melhoria 2 e a medida de melhoria 3, que é a junção da medida de melhoria 1 com a medida de melhoria 2. Ok? E faço aceitar. Pronto. E a partir daqui, temos então a nossa situação inicial, aqui com os dados todos preenchidos, e as medidas de melhoria 1, a 2 e a 3. Claro que este programa pode ser trabalhado manualmente. Nós podemos criar manualmente estas situações iniciais de medida de melhoria. No entanto, é necessário, então, obtermos estes valores. Isso é uma situação um pouco mais complexa. Por isso é que a criação, ou seja, o trabalhar com a situação inicial e as cópias de obra para fazer as medidas de melhoria será a situação mais simples. E é um processo, sim, será um processo relativamente simples. A partir deste momento, nós importamos, ou seja, importamos a situação inicial, importamos as medidas de melhoria, temos então estes elementos, estes campos todos preenchidos, e que opções é que poderemos ter neste programa? Ora bem, a nível de dados gerais seria dizermos só qual é a procedência dos dados, neste caso SIP Term RH, o vetor energético e o valor atual líquido. Pronto, se queremos utilizar o método de cálculo VAL ou não. Vamos dizer que não. E a partir daqui, nós podemos agora analisar os dados que estão aqui introduzidos, ou seja, se eu for aqui à impressora, né, nós temos então as listagens que podemos obter deste programa, neste caso o balanço energético, ok? E depois para as outras medidas de melhoria. Okay? Como também podemos fazer aqui a análise das medidas de melhoria. E na análise das medidas de melhoria, temos então o resultado com antes e depois. Ok? Aqui uma redução muito grande. Ok? Redução anual da fatura de energia elétrica. E depois a conjunção das duas, não é? Bom, a partir daqui, ou seja, este software vai nos facilitar a escolha de qual é que é
a medida de melhoria que eu quero considerar, ou se vale a pena, porque assim, nós podemos estar a indicar ao programa, ou estar a indicar como, ao programa não, indicar como medida de melhoria, olha, vamos colocar, ou seja, vamos colocar mais 2 centímetros de isolamento, ou vamos colocar agora um isolamento nesta zona que não tinha, e isto vai ficar X euros por metro quadrado colocar este isolamento. Mas depois vamos analisar qual é que são os ganhos que essa modificação tem, e se calhar às vezes são ganhos que vão ser pagos em 60 anos ou 70 anos, e se calhar não vale a pena estar a fazer essa medida de melhoria, porque está-se a gastar dinheiro para ter uma redução energética muito, muito baixa, se calhar é preferível ir para outro tipo de soluções. E nós aqui conseguimos analisar as várias medidas de melhoria que eu crio no Citerm RH, utilizando aquela metodologia que vos mostrei anteriormente, e depois neste programa, importando todas essas medidas de melhoria, eu consigo depois escolher qual é que é essas modificações, ok? Pronto, podem ver, por exemplo, esta medida de melhoria só se utilizando para um determinado sistema só, tinha um período de retorno de 150 anos, quer dizer, não faria sentido, mas para outra situação, neste caso para o arrefecimento, já seria muito vantajoso, ok? Bom, a partir daqui temos então o resto deste relatório, que também da mesma forma pode ser exportado para qualquer outra pode ser exportado para PDF ou para DocX. Mas o que iríamos agora fazer neste caso seria, nós importamos esta informação toda, mas depois podemos exportar esta informação também. Ou seja, depois de ter analisado o que é que eu pretendo fazer, eu vou exportar dados, e eu neste caso vou escolher, por exemplo, pode ser mesmo o ambiente de trabalho. Isto é basicamente qual é que é o destino do ficheiro XML que eu vou gerar aqui. E ao fim e ao cabo, eu iria indicar no programa quais são as medidas de melhoria que eu quero que sejam exportadas para o portal da ADN. Neste caso eu vou querer exportar todas. Quais são as medidas de melhoria consideradas no recálculo? Eu vou dizer que foram estas duas primeiras. E qual é aquela que eu quero definir como final? Ok? Será esta que está aqui como final. E a partir daqui eu faço aceitar e o programa vai-me gerar um ficheiro XML. Esse ficheiro XML, voltando agora aqui ao programa Citerm RH e voltando aqui à análise gráfica de resultados, ou então diretamente ali na impressora, eu posso ir aqui aos documentos, volto às zonas, volto aqui à habitação unifamiliar, venho às medidas de melhoria, vou dizer que este certificado possui medidas de melhoria, vou então importar as medidas de melhoria, não as vou criar manualmente. Eu a importar, o que eu vou fazer, eu vou aqui ao ambiente de trabalho e vou importar as medidas de melhoria. Faço aceitar e tenho então as medidas de melhoria aqui importadas. E a partir deste momento, quando eu fosse exportar para o portal da ADN, já estaria a exportar toda esta informação que nós inserimos aqui, incluindo as medidas de melhoria que foram calculadas e que foram consideradas no Improvements. Ok? Bom. Vou voltar aqui atrás. Bom. Sendo assim, eu vou apenas mostrar mais uma opção que está aqui. Isto um pouco antes também da questão das medidas de melhoria, de referir que para além das listagens que o programa gera também desenhos, não é? Ou seja, nós fomos aqui à impressora para as listagens, mas temos então aqui desenho, ou seja, gerei as medidas de melhoria, calculei, acabei todo o meu projeto, tudo bem. Posso gerar então agora as listagens, gerar o ficheiro XML e depois fazer então também a geração dos desenhos da obra. Ou seja, ao virmos aqui aos desenhos, faço aqui mais, e posso gerar todos os pisos que pretender à escala que eu pretender e ao fazer aceitar temos então o programa que me vai gerar estes ficheiros e depois poderíamos fazer a geração destes desenhos com as tramas e também o quadro das descrições, ok? Pronto. Também, como acontece com as listagens, temos também
a possibilidade de exportar todos estes desenhos, imprimindo todos os desenhos num único ficheiro, e se colocássemos aqui o visto, o programa automaticamente irá-vos abrir o vosso software de CAD que estão a utilizar com estas folhas todas, para depois então poderem introduzir nas vossas próprias folhas e trabalhar os desenhos que terão que entregar. Mas de qualquer forma temos então aqui toda esta informação. Claro que aqui fica uma folha muito maior, porque o programa também vai desenhar os edifícios próximos, mas lá está, isto depois em CAD podem fazer as modificações que forem necessárias, terminando então assim as vossas listagens e os vossos desenhos criados automaticamente aqui pelo software. Espero que tenham gostado, que o webinar vos tenha sido útil e despeço-me agradecendo a vossa participação e desejando a continuação do meu trabalho. Obrigado.